Oi, gente. Bom, ó, a segunda parte do vídeo sobre a Nexon está sendo gravada na sequência, porque como o tema é muito longo, então tem que ser um vídeo em duas partes. Vamos lá para a sequência do vídeo, que agora vai começar a ficar pior. A maioria das vítimas da seita geralmente são mulheres. Bom, a grande maioria são mulheres. Mas tem uma história bizarra que está envolvendo uma criança sem mãe que estaria sendo criada pela Nexon. Eu vou ler para vocês aqui. Alegou-se que as fundações de Bronfmans usaram fundos para pagar os cuidados de Galen, um menino de 3 anos que vivia no composto de Half Moon. Sua identidade é um mistério. A história repetida é que ele foi dado como um bebê de 1 semana para Barbara Jesk, uma das seguidoras de longa data de Ranieri por seu avô, depois que a mãe do bebê morreu, seja no parto ou em um acidente de carro. Ele pode ter nascido em Michigan, onde as fontes dizem que Jesk foi buscar Galen, mas isso não pode ser corroborado. Hoje, Galen vive com Christian Keith, a conselheira jurídica dos Bromans e da Nexon. Criado como herdeiro de Ranieri e de acordo com as teorias educativas de Ranieri, ele é alimentado com uma dieta crua, mantido afastado de outras crianças e cuidado por 5 babás. Cada uma fala com ele em um idioma diferente, incluindo russo, espanhol, hindi e chinês. Os ex-membros da Nexon estiveram tão preocupados com a criança que telefonaram para o serviço de proteção à criança, mas sem sucesso. E será que o Galen também é um escravo MK? Continuando, mas por que eu falei que o Kit Ranieri não escapou sem punição? A Nexon também se estendeu não somente para os Estados Unidos, para a Europa, também está no México. Acreditem se quiser, no México. O Kit Ranieri foi preso nas praias de Puerto Vallarta, no estado Jalisco, no México. E quem estava dando suporte para ele? O filho de um ex-presidente mexicano. O nome deste filho é Emiliano Salinas Ocelli, filho de Carlos Salinas de Gortari, que foi presidente do México ali nos anos 90, mais ou menos. Só que junto a ele não estava fazendo isso sozinho. Quem estava junto a ele era sua esposa, a polonesa Ludwika Paleta Paciorek. Aí vocês vão falar, esse nome não é estranho. De fato, esse nome não é estranho. Se você foi criança nos anos 90 e você assistiu Carrossel, sem dúvida lembra dessa moça como a Maria Joaquina, a vilãzinha mimada, snob, racista, elitista, tudo. Ainda vocês lembram da Maria Joaquina. E se vocês assistiram Maria do Bairro, vão lembrar da filha adotiva da personagem da Thalia, da Tita, se eu não me engano. Pois é. Uma atriz mexicana envolvida nessa seita. E ela trouxe algumas amigas para essa seita, que no caso eram as atrizes Cláudia Álvares e Gretel Valdez, junto com os seus maridos. Esse caso, por que particularmente ele me chamou a atenção? Quando chegou a notícia do envolvimento da Ludwika Paleta com a seita. Eu já falei muitas vezes aqui no canal que eu trabalhei com páginas de novelas mexicanas. Eu era CDC de uma página. E na hora que apareceu o nome dela, assim, que apareceu o nome do marido dela, eu pensei, não, ela deve estar envolvida, não é possível. Que ela, só que o que acontece? Para evitar a prisão deles, da Ludwika e do marido, eles não estão no México. Eles foram para Dubai, agora eles estão em Paris. O Kit Ranieri está preso, ele já foi considerado culpado pelas acusações.
e vai ainda, se eu não me engano, ter a divulgação da pena. Mas a história da Nexon é uma história tão suja, mas tão suja, tão pesada, que pra vocês terem uma ideia, o canal Pago Lifetime, junto com a Sony, já está preparando um filme sobre essa história da seita. O filme vai se chamar O Culto Nexon, O Pesadelo de uma Mãe. O ator provavelmente escalado para interpretar o Kit Raniere é um ator chamado Peter Facinelli, mas ele é idêntico ao Kit Raniere. Para dar uma, como é que fala? Como é que eu posso dizer o nome? Para dar um efeito, né? Continuando, agora eu vou chegar à conclusão deste caso. A Nexon, ela não só está recrutando e fazendo lavagem cerebral nos últimos 20 anos, sujeitando os participantes a abusos terríveis, mas terríveis mesmo, para quebrar essas pessoas psicologicamente, com o uso do carisma de Kit Raniere, o conhecimento da promoção neurolinguística da Nancy Salzman e o dinheiro da elite da Sarah e da Claire Bronfman, e usando também pessoas famosas como recrutadoras como Alison Mack, Emiliano Salinas Ocelli, Ludovica Paletta. Não só com isso, mas também se tornou uma seita de altíssima potência que opera acima da lei, ou seja, nem a lei pode com eles, bem dizendo. E depois de anos e anos e anos de revelações que a mídia quase ignoravam, e a justiça também, essas histórias que apareceram praticamente foram uma pá de areia para destruir a reputação da organização como organização de marketing de vários níveis. Só que muitos mistérios ainda estão sem resolução. E pode facilmente se imaginar o que? Será que essa não é a ponta de um iceberg bem fundo? De um iceberg assim que não tem dimensão? E essas revelações usam o quê? O que essas revelações podem dizer? As organizações de elite podem e usam técnicas ritualísticas de controle mental para criar escravos controlados pela mente, e além disso, que essas técnicas de controle, elas realmente funcionam. E as histórias que eu narrei aqui são de mulheres reais. E a experiência real com uma organização operacional real. Isso não é teoria de conspiração, gente, isso é fato. Para complementar um pouco mais essa história. A Ludovica Paletta, para quem não sabe, esse é o segundo casamento dela. No primeiro casamento dela foi com um ator mexicano, e ela teve um filho que hoje está com 19 para 20 anos. Esse menino namora a filha de um comediante chamado... O nome desse comediante é Adal Ramones. É um comediante mexicano que foi apresentador, se eu não me engano, de um reality show lá da TV Azteca chamado La Academia, que seria uma versão do Fama. E o que acontece? A filha dele namora o Nicolás Raza, que é o filho da Ludovica Paletta. E dizem que ela tentou recrutar a menina para a seita. Só que parece que a família interferiu a tempo. Ou seja, tem tanta sujeira, mas tanta sujeira por trás da seita Nexon, que olha, só de imaginar você já fica traumatizado. E eu falei que esse vídeo ia ser pesado. Foi tão pesado, mas tão pesado que até eu tô passando mal aqui, gente. Sem brincadeira. Nossa, eu tô horrorizada. Horrorizada com tudo isso. Imagina. Não precisa você nem ser, sei lá, mulher para você imaginar o terror. Basta você ser humano para imaginar o terror que essas pessoas sofreram. E é um terror assim... Nossa,
repugnante. É uma coisa assim pavorosa, mas pavorosa mesmo, gente. Olha, eu não sei nem o que dizer. Bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link que foi usado para este roteiro. Eu vou deixar aqui o link das notícias que saíram. Em especial, eu tô conseguindo todas as informações também graças a um canal no YouTube aqui, que tá me atualizando direto com isso. São dois canais lá do México, o chacaleo.com e o El Borlote. E parece que o HR Notas também tá falando sobre isso, que também são canais lá do México. Ou seja, a história da Nexon é uma história que não deixa nada a dever aos filmes de terror. Ou melhor, é um verdadeiro filme de terror. Só que com personagens reais e acontecendo diariamente sem você imaginar. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, né? Porque olha, eu já tô abalada por mim mesma. Então, beijo pra todo mundo e tchau.